tudo bem? Hoje eu vim aqui tirar uma outra dúvida que as pessoas super também me perguntam, mandam mensagens, que é como funciona a redação do Enem, Gisele. Então eu vim aqui explicar para você como que vai funcionar com relação ao dia em que ela é aplicada, com relação à nota, como é que a média é encontrada, tá? Então vamos por etapas. Primeira coisa, a redação ela é aplicada no primeiro dia, né? Talvez você saiba, talvez você não saiba, mas a prova do Enem, ela se dá em 2 domingos. No primeiro domingo, você tem a prova de linguagens e a prova de humanas, e a redação é junto dessa prova. E no segundo dia, você tem matemática, física, química e tudo mais. Então, no nosso caso aqui, né, a redação, ela vai ser aplicada no primeiro dia, junto com humanas, junto com linguagens. E ela aparece, né, o tema aparece justamente no meio da prova, no meio da prova, uma folha que divide a prova de linguagens com a prova de humanas, tá? O que você precisa estar atento com relação a isso? A prova de humanas e linguagens, o primeiro dia, é uma prova extremamente longa e cansativa. São 90 questões com 90 textos. Todas as questões têm um texto introdutório, né? E aí você precisa estar realmente muito atento de como você tem que se preparar psicologicamente para fazer a prova e fazer a redação dentro do tempo correto. Eles dão no primeiro dia 1 hora a mais para você fazer a redação. Isso significa que eles entendem que 1 hora é o suficiente para você fazer as 90 questões e fazer a redação, rascunho, passar a limpo e tudo mais. Então, o ideal, a dica que eu já deixo aqui para você é, quando você for fazer a redação em casa treinando, é bom cronometrar o tempo para você perceber quanto tempo efetivamente você demora entre planejar o texto, fazer o rascunho, passar a limpo, porque isso já te dá uma base para você, inclusive, melhorar o seu tempo e aplicar certinho no primeiro dia do exame do Enem, que é o dia efetivamente em que você vai precisar fazer a redação, tá? Outra coisa que me perguntam também muito é como que é a nota, a pontuação da redação. Talvez você não saiba, mas todas as redações do Enem são corrigidas por 2 corretores de modo independente, ou seja, um corretor corrige, o outro corretor também corrige e nenhum dos dois sabe a nota, justamente para ficar uma média mais fidedigna, né? Para ser mais justa. E aí, o que acontece? Pelos critérios de correção, o Enem exige que uma nota com relação, em comparação a outro corretor, haja uma discrepância, uma diferença de, no máximo, 80 pontos, tá? Entre as competências e entre a pontuação total. Então, passando disso, se houver uma discrepância, por exemplo, de 120 pontos, um corretor deu 800, o outro deu 920. Discrepância de 120 pontos. Aí, o Enem exige a participação de um terceiro corretor, que também vai corrigir essa redação de modo independente, ou seja, sem saber a nota dos outros 2 corretores, tá? E aí, justamente, exige-se a mesma discrepância. Aquele corretor tem que dar uma nota ou parecida, né, em até 80 pontos, com o primeiro corretor ou com o segundo corretor. E a média fica as notas dos 2 corretores que mais se aproximarem. Então, se um deu 800, o outro deu 920, exige-se um terceiro corretor. Entrou o terceiro corretor, deu 960. Ótimo, discrepância de só 40 pontos com relação à nota 920. Então, vai ser a média entre 920 e 960, tá? Ou o corretor resolveu dar 760. Ótimo, tá mais próximo de quem deu 800. Então, a média é entre 760 e 800. Mas você pode estar me perguntando, e se a discrepância continuar? Né? Um corretor deu 800, o outro deu 920, e o terceiro corretor, de modo independente, deu nota 520, por exemplo. Continuou a discrepância. Aí essa sua redação, né? Não esperamos que isso aconteça, mas se for o caso, essa redação vai para uma banca composta por 3 professores que chegam aí a uma nota justa, mais justa para essa redação, tá? Então, a ideia, o Enem cada vez mais tem evoluído nesse aspecto, né? O INEP, eles têm buscado maneiras de tornar a nota do aluno ainda cada vez mais justa e mais realmente próxima ali da realidade, tá? Então, por isso que tem todo esse processo de correção, tem toda essa necessidade de ter pelo menos 2 corretores e, quando necessário, uma banca composta por 3 corretores. Tá certo? E as notas importantes, as notas são sempre de 40 em 40. Então, no Enem, se você tirar nota máxima, você tira 1000. Se você não tirar
nota máxima, a outra nota possível, né, é 960. Então, quando você vê, por exemplo, alunos com 980, é porque um corretor deu 1000, o outro corretor deu 960, por isso média 980. Mas as pontuações de cada corretor individualmente são sempre de 40 em 40. 1960, 920, 880 e por aí vai, sempre de 40 em 40, por isso que as médias acabam sempre sendo assim de 20 em 20, porque inclui ali 2 corretores. Então espero que tenha esclarecido essa parte aí para vocês. Muita prática de redação, contem comigo, fiquem bem!